Abram as vossas Bíblias, por favor, no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eu, analisando algumas coisas na vida dentro do corpo diaconal, eu comecei a perceber que algumas pessoas, quando ingressam nesse ministério, quando entram nesse ministério do corpo diaconal, elas não sabem muito o que fazer, elas não têm uma bússola, uma direção daquilo que precisa ser feito dentro da igreja, antes do culto e após os cultos. Tendo essa linha de pensamento, eu comecei a fazer algumas pesquisas direcionadas a esta questão dentro da igreja. Por isso, aquilo que eu vou ministrar aqui não é uma palavra, uma mensagem, palestra, mas um curso, que eu vou tentar encaixá-lo dentro de menos de 1 hora. E aí, neste curso, eu aprendi e vi a necessidade de mostrar para a igreja, para o corpo diaconal, o que nós podemos e devemos fazer dentro desse ministério tão glorioso e grandioso que nós possuímos. E começando a fazer também pesquisas, pode sentar, irmãzinhas, depois a gente levanta. Eu também percebi que 80% do diaconato não tinha ideia do que fazer na hora do culto, a não ser ficar em pé na porta, nas laterais da igreja, e tem igrejas que fazem até rodízio, e dar água para as pessoas. E nós percebemos que não havia uma direção, uma regra. Por isso que esse curso é um curso prático que está no livro. Se você tiver adquirido aí, você pode já direto na página de número 11, que é onde eu vou começar. Se você não adquiriu ainda, não saia agora. Só no final, você vai lá no finalzinho e você vai pegar o seu. Eu percebi que havia uma falsa informação que o diaconato teria que ficar apenas em pé na igreja e servindo água e algumas coisinhas a mais. E não se tinha uma regra de conduta naquilo que se precisava apresentar. Em 1996, lá em Campinas, quando o Conselho Nacional impetrou oficialmente o diaconato, ainda na época do pastor Luiz Carlos Pinta, não sei se os demais irmãos conheceram, eu estava lá na primeira reunião. Dessa primeira reunião para cá, onde se implantou o uniforme, mudou a cor do uniforme, e vieram outros coordenadores, pastor Ramos, o nosso coordenador anterior, e agora na pessoa do pastor Marcos Roque, nosso coordenador atual. E eu trabalhei com os 2 coordenadores antigos, e agora trabalhando com o pastor Marcos Roque. Eu percebi que não tinha sido desenvolvido ainda um manual prático, de prática, praticidade. Ele é um manual extra-bíblia, tem referências bíblicas nas primeiras 2 páginas, mas eu percebi que não havia sido desenvolvido ainda a nível nacional. Então, pesquisando na internet, conversando com pastores, eu comecei a perguntar o que mais seria necessário para o corpo diaconal desenvolver. É lógico que eu não teria a prepotência de dizer que isso aqui está perfeito, porque se eu perguntar para os pastores aqui, eles vão dizer coisas talvez até mais interessantes do que estão aqui, porque eu não peguei a experiência de todo mundo. Mas as experiências que foram pegas, ela com certeza será uma ferramenta nas suas mãos para melhorar ainda mais o seu trabalho dentro do corpo diaconal. Porque o diaconato não é uma dificuldade, eu não posso ir para a igreja, eu não posso me colocar no trabalho, no serviço ao rei, de qualquer maneira. Eu preciso ter uma consciência daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu estou me propondo a fazer para Deus. Muitas pessoas acreditam estar trabalhando para o homem, mas não é. E dentro das coisas que nós às vezes invertemos, e existem valores invertidos nisso aí, é que tem pessoas que não aprendem a diferir ou a discernir algumas coisas. Tem pessoas que trabalham o tempo todo no corpo diaconal, o tempo todo que elas se tornam profissionais naquele momento ali, se esquecendo que nós temos o
privilégio de servir a casa, mas também temos o privilégio de servir a Deus. Trabalhar no corpo diaconal é servir a casa. Nos momentos que você serve a casa, você está se prestando ao serviço do rei. Mas existem momentos que você não vai estar na sua escala. E é esse momento que você vai estar na igreja, servindo a Deus, de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, adorando a Deus em toda a sua santidade. E nós precisamos ter essa convicção. E para isso eu quero compartilhar com vocês Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Pode permanecer sentados, porque eu vou passar um pouquinho disso aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: tudo, diga assim comigo, tudo quanto vier à tua mão, diga isso comigo, tudo quanto vier na minha mão, irei fazer, conforme as minhas forças, porque no além, na sepultura, para onde eu irei, eu não posso fazer a obra, eu não terei projetos, nem terei conhecimento, nem sabedoria alguma. Pega a tua mão direita e diga assim: tudo, fala só os guerreiros, tudo que vier na minha mão, dentro do corpo diaconal, eu vou fazer, porque num dia que eu morrer, lá eu não terei projetos, eu não terei a obra para fazer, lá não haverá nenhum entendimento desse trabalho aqui. Diga assim: Senhor Jesus, estou pronto, pode me usar. Senhor Jesus, abençoa, que este curso agora possa mudar minha história, em o nome de Jesus. Dá uma olhadinha para cá para o pastor. Quando nós analisamos a nossa vida dentro do trabalho do diaconato, nós precisamos primeiro prestar atenção nas nossas regras de conduta, naquilo que nós nos propomos a fazer. Primeira coisa que o diaconato tem que ter consciência é da sua apresentação pessoal. A maneira que você se apresenta, a maneira que você predispõe a realizar a obra dentro da igreja naquele dia do seu trabalho, da sua escala. Eu me lembro de uma história de um diácono, daqueles diáconos um pouco desleixado com as coisas, que ele foi no banheiro e ele tinha uma gravata além do que deveria, porque a gravata ela tem que ser em cima do cinto, ou talvez um pouquinho só, talvez 2, 3 centímetros acima ou em cima do cinto. Por isso que é um curso. Esse diácono estava com a gravata que estava mais ou menos um palmo abaixo do cinto. Vai entendendo o que é apresentação pessoal nas regras de conduta. Quando ele foi no banheiro, que ele fez suas necessidades, e ele voltou, ele coloca logicamente a camisa por dentro da calça, mas com a camisa também foi a gravata. Quando ele colocou a gravata dentro da calça, deixou o fechecã aberto, o zíper aberto. A gravata dele passou entre o cinto, por baixo do cinto, e ficou... Presta atenção. E ela ficou para fora. A cena talvez não seria tão interessante de ser vista, mas é interessante mencionar isso aqui. E ele começou a andar na igreja, trabalhando na igreja, e o pior dessa situação, dessa apresentação pessoal, é que os parceiros, companheiros estavam rindo dele, quando deveriam estar apoiando, falando alguma coisa, e chamando no canto e conversando com ele. E esse diácono começou a andar na igreja com a gravata para fora, de um lado para o outro, aquela gravata ficava balançando de um lado para o outro, na sua apresentação pessoal. Quando nós entramos para um trabalho dentro do corpo de Cristo, tudo que nós precisamos aprender sobre apresentação pessoal é que eu preciso estar bem vestido, eu preciso estar adequadamente para servir a Deus na casa de Deus. Eu preciso estar com a minha roupa adequada. O diaconato tem que entender que o uniforme, ele é feito para ser usado, por isso que o nome é uniforme, senão seria multiforme. E quando eu me apresento na casa de Deus, eu preciso estar cheirosinho, amém, irmãos? Dá uma cafungada assim, ó. Tem irmã que está cheirando o sovaco. Precisa ser o sovaco não, irmãs, pode cheirar. Vai de novo assim, ó. Eu preciso estar cheiroso, porque senão na hora que o pastor pedir para os diáconos levantarem as mãos,
Eu me lembro de um certo pastor que chegou na igreja e que ele começou a conversar e começou a falar com a esposa dele que estava atrasado para o culto. E ele então chegou na porta da igreja atrasado demais para o culto. E tinha um diácono muito mal vestido na porta da igreja, muito mal-humorado. Ele chegou atrasado e encostou o carro, ia encostar na vaga para o pastor. Só que o diácono não sabia quem era o pastor, ele foi encostar na vaga, o diácono falou assim: não pode encostar aqui não, aqui já tem lugar. E encostou um camarada que ia pregar na igreja, lá no espaço abaixo, na esquina abaixo da igreja. Preste atenção o que aconteceu. O que é uma apresentação? O que é um primeiro passo para receber pessoas? E esse diácono mal-humorado na porta da igreja, recepcionando as pessoas, chegou o pastor atrasadíssimo para o culto, com a Bíblia na mão, chegou e disse: boa noite. O diácono falou: boa noite. O pregador falou assim: eu sou o pregador da noite. Ele olhou para o pregador e falou assim: o que é isso, pastor? Tem meia hora que o senhor está atrasado. E falou para ele assim: o senhor é filho da égua demais. O que é isso, irmão? Filho da égua, meia hora atrasado. O pastor foi pregar, angustiado, triste com a palavra, e pregou. Acabou o culto e falou: preciso conversar com esse pastor da igreja. O diácono na porta da igreja me xingou de filho da égua. Meia hora de atraso, o cara me xinga. Aí ele falou: pastor, eu queria te fazer uma reclamação da sua igreja. Pois não. Aquele diácono assim, mal-humorado na porta da igreja, eu cheguei atrasado porque tinha um problema com o pneu do carro e ele me tratou muito mal e me xingou de filho de uma égua. O pastor olhou para o camarada que estava pregando e falou assim: aquele desgraçado te xingou. Então precisa entender o seguinte, que às vezes é um reflexo daquilo que ele aprende. Quando ele se apresenta na igreja, é um reflexo daquilo que se aprende. Por isso que tem congressos como esse, para você fazer cursos como esse, entender que a apresentação pessoal vale muito para quem está chegando na igreja. Vale muito para quem está tentando ingressar na sua igreja. A primeira pessoa que alguém vai ver na sua igreja é você. É um diácono ou uma diaconisa. E se a pessoa não tiver consciência do chamado que ela tem, ela vai magoar, ela vai ofender. Ela vai falar para a pessoa que não deve ser falado. Ela vai conduzir aquela pessoa de maneira errônea. Dentro da regra de conduta, no segundo passo, que é comportamento. Um diácono ou uma diaconisa precisa aprender que igreja, e principalmente quem está próximo ao altar, não é lugar para se coçar. Sabe aquele diácono que usa cueca 2 números acima? Que passa o culto todo assim, mexendo. Conhece alguém assim? Se conhece, fala não, cala a boca. É para aprender aqui, amém ou não, irmãos? E nós precisamos entender que às vezes nós nos coçamos na hora errada, mexemos o que não deve na hora errada. O nosso comportamento da casa de Deus precisa ser exímio, além daqueles que ficam fazendo bolinha. Cheguei num lugar para pregar, numa chácara, tinha um diaconato trabalhando. Eu percebi que tinha um diácono com a mão assim encostada, e ele não prestava atenção em nada, muito menos na mensagem, e o tempo todo fazendo bolinha. Se nós entendemos o nosso comportamento dentro da casa de Deus, então nós precisamos entender que nós não servimos a homens, mas sim, principalmente a Deus em todo o sentido da sua palavra. Em 1994, eu tive uma diaconisa que mordeu uma menina. Ela mordeu uma menina. A menina era muito complicada. Conhece alguém assim? Conhece meninas e rapazinhos da igreja complicado? E essa menina foi correndo na igreja, pulando em cima dos bancos da igreja. E aquela diaconisa começou a perder a sua maneira, a sua postura. Quando ela percebeu que ela não tinha mais condições de lidar com a menina,
ela pega o braço da menina e morde o braço da menina. E tão atrevida que era a diaconisa que eu perguntei para ela assim: você não sabia que essa menina é minha sobrinha? Ela falou: por isso que eu mordi. Era minha sobrinha essa menina. Chamei a diaconisa, tirei ela do corpo diaconal e percebi que ela não tinha a mínima condições de continuar trabalhando. O comportamento dela estava completamente fora daquilo que Deus gostaria de colocar para a vida de um diaconato, de uma diaconisa na igreja. Se nós não entendermos que nós temos que ser gentis, ter gentileza, fazer com que as pessoas se sintam à vontade na casa de Deus, elas nunca mais voltarão. Porque se ela não for bem recebida, se a pessoa não for bem recebida em todos os sentidos, e na verdade, na igreja quadrangular, esse primeiro contato quem faz é sempre o corpo diaconal. É sempre o corpo diaconal. E se você não entender que você tem que dizer: boa noite, bem-vindo à nossa igreja, fique à vontade aqui na casa de Deus, perguntar o nome da pessoa. Outra coisa que está aqui no curso, eu não vou poder passar ele certinho para vocês no livro, depois você adquire lá. Você vai entender que você tem que perguntar o nome da pessoa. Boa noite, como vai? Qual é o seu nome? A pessoa vai dizer. Quando você trata de relacionamento com as pessoas, quando você pergunta o nome para essa pessoa, ela vai se sentir 50% mais à vontade. Isso é pesquisa, é comprovado cientificamente. A pessoa se sente melhor quando ela é chamada pelo nome. Quando te chama ela de dona Coisinha, quando não se chama ela de menina, ou chefe, ou fulano, mano, né, ou mana, né, irmãos? Mas você pergunta assim: boa noite, como vai? Qual é o seu nome? Meu nome é Pedro. Pedro, por favor, fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade, fique bem em nosso meio. Outra coisa que precisa ter compreensão é que nós, do corpo diaconal, precisamos desenvolver o senso de direção, de localização. Precisamos prestar atenção, principalmente no seu diretor de diácono e no seu pastor. Eu preciso desenvolver o senso de localização, de observação do culto. Eu cometi um erro uma vez. Estava no culto de Santa Ceia, e meu diaconato perdeu o senso de direção daquilo que estava fazendo. Aquele senso de observação do culto. Outra coisa, se você perder o senso de observação do culto, você está começando a declinar no seu ministério. Quando, na hora da Santa Ceia, eu falei para o diaconato servir e ministrar a Santa Ceia. E nós temos uma igreja, uma avenida muito movimentada. Passa 2.400 carros por dia. E é no centro da cidade. Mas não é porque é centro que não tem dependentes químicos, muitos bêbados e aí vai. Eu me lembro que no culto de Santa Ceia, o diaconato veio servir a ceia e ninguém ficou na porta da igreja para desempenhar o senso de observação daquilo que estava acontecendo. É uma função. Todo o irmão ou irmã que fica na porta da igreja, que não vai servir a ceia, ele fica observando. Ele é o stand-by do culto. Ele fica em observação. E nesse dia vieram todos para a frente da igreja. Era um galpão muito grande mesmo, muito alto, muito grande. E eles começaram a ministrar a Santa Ceia, e aconteceu aquilo que nós gostamos muito, um Pentecoste, uma hora de oração, de ministração, de louvor, e o fogo caiu, aquela coisa maravilhosa, mas não ficou ninguém na porta da igreja. Nós estávamos no Santa Ceia, muitas igrejas quadrangulares fazem isso. A pessoa traz cestas básicas, mantimentos, e coloca num cesto na porta da igreja. E havia um cesto na porta da igreja, o pessoal chegava para o culto, colocava lá um arroz, um óleo, um frango, alguma coisa, e eles colocavam naquele cesto. E havia muitos dependentes químicos que passavam sempre na porta da igreja. Como todo diaconato veio para a igreja, e a minha esposa ficou lá atrás com uma última pessoa, antes dos últimos bancos. E ela começou então a olhar para mim, eu comecei a orar, e o povo começou a orar, a falar em línguas. O diaconato caiu no chão, estava orando também, e fecharam os olhos. Outra coisa,
nunca feche os olhos em hipótese alguma em ministrações de nenhum pastor. É um curso, eu estou te ensinando. Tem um irmão chamado irmão França que levou um capote de um endemoniado porque fechou os olhos. Não feche. Culto de cura divina, libertação. Não ore por ninguém com os olhos fechados. Quando o pastor estiver orando para alguém perto do altar, esse pastor vai orar e vai ministrar. Você que está do lado da pessoa que pode ficar possessa, não feche os olhos. E o diaconato começou a orar e fechar os olhos, e começaram a orar e orar e orar, esqueceram de tudo. Não é um erro, mas o erro foi de quem não ficou na porta no centro de observação. E quando nós estávamos orando, entrou um casal, uma mulher e um homem, muito conhecidos lá em Anápolis, um casal de dependentes químicos que vive na centro da cidade. E eles começaram a roubar cestas básicas na porta da igreja. Se roubassem para comer, mas eles roubavam, iam lá e trocavam em droga. E começou a levar a cesta básica, começou a levar feijão, começou a levar arroz, e começava a enfiar assim no sutiã, começava a enfiar na calça. E ninguém ouvia aquilo. Como eu era o único de frente para ele, e a minha esposa a última olhando para mim, e todo mundo orando, eu fazia assim, ó, para minha esposa, para ela olhar e pegar a pessoa e não deixar roubar a cesta básica. E a minha esposa olhava para mim e fazia assim, e orava e fazia assim, eu fazia assim para minha esposa, desse jeito assim, a minha esposa, ei, fazia assim para mim. Eu falei, meu Deus, aquela aqui. E eu falei, gente, aí não teve jeito, eu olhei para o lado na hora da oração, porque a cesta básica, irmão, eu estava tão preocupado com ela, que ela já tinha dono. Ela já tinha dono, e aquele casal roubava constantemente. E aí um pastor abriu os olhos, olhou para mim, eu falei assim, irmão, pelo amor de Deus, está roubando minha cesta tudo. O irmão desceu lá correndo, desceu depois o pastor Romildo, que saiu aí para fazer um negócio para mim, desceu e aquela mulher dava birra e colocava o saco de feijão no chão. Você tentava pegar o saco de feijão, ela deitava no chão, mas eu tentava falar para minha esposa, e a minha esposa, então irmãos, mas a culpa não era dela. Faltou alguém daquela escala, daquela noite, entender que é preciso desenvolver o senso de observação do culto. Na página 17 eu falo sobre senso de observação. E nós temos que ter essa consciência do que nós precisamos fazer dentro da casa de Deus. Porque se eu entendo que tudo que vier à minha mão, como diz Eclesiastes, tudo que vier à minha mão, eu preciso fazer, eu preciso desenvolver, porque eu tenho um chamado, Deus me chamou para aquilo ali. Deus me colocou no lugar para servir, para fazer com que o reino dele pudesse ser desenvolvido. Vira para o teu irmão e pergunta para ele assim, está pronto a lidar com pessoas embriagadas? Tem pessoas que às vezes entram na minha igreja completamente embriagadas. E cada bêbado, irmãos, parece que toma um tipo de pinga diferente da outra. Porque cada um tem um comportamento diferente do outro. E aqui eu explico como lidar com essas pessoas na igreja. Tem pessoas embriagadas na igreja que você vai poder fazer com que elas se sentem um diácono do lado delas sempre. Porque a mente de uma pessoa embriagada, ela está completamente cauterizada. Eu pastorei uma igreja chamada Igreja Quadrangular Jardim Petrópolis. Eu estava no altar, igreja pequena, começando aquela obra ainda. E vi, quando entrou uma borboleta na igreja. Atrás da borboleta vi um bêbado. Eu falei, hoje eu não prego. E ele procurando a borboleta na igreja. Eu falei, hoje eu estou lascado, hoje eu não prego. E eu não tinha ensinado nada para o corpo diaconal da igreja. A única coisa que veio na minha cabeça foi chamar alguém do lado e falar assim, senta do lado dele, era banco, senta do lado dele. Pega o dedão
dá uma engarranchada na calça dele aqui e trava no banco. O outro do outro lado pega o outro dedão, dá uma engarranchada na calça dele e prega no outro lado do banco. Toda vez que a borboleta passava, ele tentava levantar. E parece que aquela borboleta era endemoniada, porque tinha tanto lugar para ele entrar, entrou dentro da minha igreja. Sabe aqueles trem que o capeta manda, irmãos? Borboleta endemoniada, já viu isso? E ela não saía. E outra coisa, borboleta quando entra na igreja ou em qualquer lugar, ela entra e pousa em algum lugar e ela fica parada. A bicha estava tão possessa que ela ficava voando. E o bebê tentando levantar toda hora para pegar a borboleta. E às vezes a gente analisa isso. Isso serve de experiência para nós que trabalhamos dentro do corpo do diaconato. Tem momentos que você vai pegar aquela pessoa embriagada, vai sentar ela no canto, vai ficar perto dela. Ela vai querer falar, você vai dizer para ela assim: não pode falar agora. Tem bêbado, irmãos, que quer falar no altar. Saiu um sentado, estava sentado, levantou, e o diaconato deixou. Ele foi andando para o altar da igreja. Quando ele chegou, eu falei assim: para aí. Desceu um pastor, pegou ele e falou assim: eu quero falar aí. Cada bêbado vai agir de maneira diferente. Aqui tem a regra, como você deve conduzir isso. Você precisa entender que cada bêbado vai se comportar de maneira diferente, mas você precisa ter a experiência de tratá-los dignamente, porém, não permitir que eles baguncem o culto, a ordem do culto, porque se eu fosse Satanás, graças a Deus que eu não sou, eu mandava a pessoa embriagada, eu mandava a pessoa com problema lá para atrapalhar o meu culto, mas é isso que ele faz. Eu aprendi com o Dr. T.L. Osborne, que morreu agora este ano, que nas suas grandes cruzadas, quando tinha alguém endemoniado nas suas grandes cruzadas, ele pegava as pessoas, já tinha uma equipe preparada, que pegava aquele endemoniado, levava para 400 metros longe do centro de convenção do lugar, e aquela pessoa expulsava o demônio lá, para não atrapalhar o culto, porque nada mais importante num culto do que a pregação da palavra de Deus. Nada mais importante. E somos nós que vamos cuidar disso aí. Tem momentos que vai ter que reunir sempre 2 diáconos ou mais. Eu sempre falo isso aqui no livro, no manual. E conduzir aquela pessoa para as dependências do fundo da igreja. Se a pessoa continuar alterada, vai ter que conduzir de outra maneira para fora, no lugar que a pessoa não sofra nenhuma discriminação, mas que também não atrapalhe o andamento do culto. É meio chocante o que eu vou dizer, mas já pensou como o diabo pensaria? Ele pensaria assim: vou enviar alguns para atrapalhar o culto. Mas aí, ele vai cair do cavalo, se é que ele tem cavalo. Ele vai dar de frente com você, ungido, preparado, ainda mais depois de um congresso como este aqui, que vai saber lidar com a situação, e a glória de Deus vai continuar descendo naquele culto, vai continuar se manifestando naquele lugar. Saudação. Cadê meu filho? Vem cá, Júnior. Tem pessoas mais de idade que elas são sistemáticas. Fica de frente para mim aqui. E às vezes, nem todo mundo vai querer pegar na sua mão. Nem todo mundo. Você é igual vendedor, tem 8 custos de vendas. Eu aprendi que pegar na mão de cliente é só quando ele estende a mão primeiro. Porque senão vai ficar que nem o Joaquim Barbosa e a Dilma. Quem viu isso? Ela estendeu a mão para cumprimentar o Joaquim Barbosa e ele passou direto. Saudação. Outra coisa. Se a pessoa não é evangélica, se você não conhece a pessoa, você precisa aprender a lidar com a situação. Você não pode simplesmente chegar, a pessoa chegar na sua igreja e você... E aí, mano, beleza? Como é que é? Outra coisa, irmãos, muito cuidado com a aproximação. Como membros da igreja, ok.
Mas para quem você não conhece, você já chegar e... Oh, muito prazer. Muito bom, estou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Na nossa igreja, na Vila Fabril, na época do pastor Severino, onde a diaconisa é acostumada a fazer isso sempre com todo mundo, senhora de idade, e não tem malícia. Mas ela chegou uma outra senhora, e daquela senhora assim, meio que endemoniada não, endemoniada ou não endemoniada, né, irmãos? E ela abraçou a pessoa e ela estendeu o bico assim para beijar, e a irmã passou direto. Pode sentar, João. Nessa mesma igreja do pastor Severino, falecido pastor Severino, nas igrejas tem muito de diácono varrer a igreja antes do culto. Na sua é assim? Você levanta a mão. Tem muito isso. E o diácono, eu não sei o que estava fazendo, não sei o que ele tinha ouvido antes. Ele pegou uma vassoura e começou a varrer a igreja. E cantar aquela música que fala assim: eu me amarrei. Eu me amarrei. Você conhece a música, né? Eu me amarrei. Eu me amarrei. Aí o pastor chegou na porta da igreja. Aí ele viu o pastor, ele falou: eu me amarrei no Senhor Jesus, eu me amarrei. Eu me amarrei. A sua mente, ela vem, porque você passa qualquer lugar, você ouve, porque as músicas de hoje não tem mais letra, é só consoante, né? É leque-leque, conhece? Você conhece, eu sei que você conhece. Desculpa a expressão, mas é uma desgraça um trem desse, irmão. É verdade. Aí você nem quer cantar aquilo. Eu estou sendo sincero com vocês. Você está tranquilo, esqueceu da música na sua mente. Aí você passa num lugar bem tranquilo, já esquecendo para o culto. Aí lá vem a musiquinha: prepara, que agora é a hora. Você chega na igreja com essa canção na cabeça. Você chega na igreja com esse prepara na cabeça. Irmãos, é uma praga. É uma praga. Por isso que no manual eu falo: chegou no culto, 3 minutos antes é a oração, para limpar a sua mente do prepara, do leque-leque. Porque você está vivendo no mundo de hoje, você não quer, você busca santidade. Eu fiquei 3 dias de jejum. Olha que para um gordo fazer jejum de 3 dias não é brincadeira. 3 dias, comi nada. Fui até para uma chácara, não comi nada. 3 dias, naquela unção para fazer uma campanha na igreja. Cheguei na igreja, aquela unção. Estava na época daquela música do El Chan. Irmãos do céu, propaganda volante na rua. E eu não, 3 dias de jejum. E na minha mente só tinha: segura o tchan, amarra o tchan, e tchan, e tchan, tchan, tchan. Falei: gente, nem jejum resolve esse trem. Nem jejum dá jeito nesse negócio. Então, nós temos que chegar na igreja. Aqui está, 3 minutos antes. Diretor de diaconato vai dobrar o joelho junto com o diaconato, vai orar, vai dizer: Senhor, abençoa, limpa a minha mente, fala no meu coração, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu nasci para isso, eu tenho esse chamado, a unção está sobre mim, eu não vou abandonar o meu ministério, eu vou te adorar hoje, na sua excelência e na sua santidade. Eu tenho que ter essa consciência de quem eu sou. Escuta o que eu vou dizer. Ser jogado dentro das instabilidades da vida, às vezes não tem jeito, você será.
Mas a decisão que você toma lá dentro é que fará a diferença. Há um mês atrás, parado no rotatório, o cara veio de moto e bateu no meu carro, que acabou a parte lateral do meu carro. Fui jogado dentro de uma circunstância. Eu teria duas atitudes: ignorância ou paz. A escolha é minha. A escolha é a sua. O teu hoje é o efeito do teu ontem. O teu amanhã, a decisão da sua escolha é de agora. Porque na verdade, o futuro, na verdade, ele não existe. Todas as vezes que você chegar nele, ele vira presente. Por isso que eu preciso aprender o seguinte: que Deus tem uma aversão ao dia de amanhã. Pode buscar na Bíblia. E eu preciso viver o meu agora, o meu hoje. É isso que Deus tem prazer. Viver o meu momento com Deus, o meu agora. Nós temos mania de nos transportar ou lá para o passado ou lá para o futuro, dizendo assim: bom foi o passado, bom foi quando eu era assim, bom foi quando eu fazia aquilo. Ou dizer assim: bom será quando acontecer aquilo, bom será quando acontecer aquilo outro. E nós vivemos de transportes: futuro, passado, futuro, passado. Mas Deus diz assim: viva o seu hoje, viva o seu agora, viva o seu momento. Tem uma frase que diz assim: carpe diem. Carpe diem em latim, que diz o seguinte: viva o seu hoje antes que ele apodreça. E eu digo para você: Deus toma conta do seu amanhã, mas o Espírito Santo quer renovar você hoje, quer batizar você hoje, quer transformar você hoje, viver o seu agora com Deus. Tem uma música de uma letra, não é evangélica, mas é uma letra sadia, que diz assim: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida é como ondas, como o mar. Preste atenção nessa letra. Essa letra não é uma letra cristã, mas não quer dizer que eu deva dispensá-la por não ser cristã. Ela traz uma resposta para algumas coisas. Eu preciso viver o meu agora com Deus. Eu preciso ter o meu agora com Deus. Não deixe para orar amanhã se Deus fala contigo que é hoje. Não jejue amanhã se Deus fala contigo que é hoje. Se Deus tem um chamado para você, se tem alguém aqui do corpo diaconal que trouxe um amigo que não é do diaconato ainda, está pensando em ingressar no corpo diaconal, está pensando em entrar, não deixe para amanhã. Deus está separando você, está chamando você para uma nova história na sua vida. Talvez eu possa falar com alguns de vocês aqui. Quero crer que talvez não, mas quem sabe. Pessoas que vieram para este congresso, pastor Marcos Roque, como a última opção, como a última cartada para o ministério delas. Seria desconfortante levá-los a estar erguendo as mãos para essa pergunta. Mas você não é um acidente de percurso. Você não é obra do acaso. Nós cristãos não cremos em coincidências. Nós vivemos as Jesuscidências da vida. Se você está nesse ministério, é porque Deus separou você para isso. Não tem como desconsagrar você. Não tem como desconsagrar alguém que foi consagrado no altar do Senhor. Pastor Washington ontem trouxe uma palavra que me impactou bastante. Amém ou não? Amém. Gente, que palavra aquela de ontem. Que coisa maravilhosa que impactou toda a igreja. Quando ele chamou as pessoas à frente. Pessoas que acreditavam que o seu Canaã já não poderia existir mais. Há sempre uma esperança. A Bíblia diz assim que a esperança é a âncora da alma. Trabalhe no corpo diaconal, irmão. Quando no seu caixão daqui a alguns anos vão dizer assim: está partindo para a glória uma diaconisa do Senhor. Esse diácono serviu a Jesus há
até o último dia de vida. Você sabe que isso arrepia. Você sabe que isso emociona. Por entender que um dia nós podemos dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a minha fé. Não teve criança chutando a minha canela que me tirasse da unção. Não teve bêbado na igreja, pessoa roubando cesta básica que tirasse a minha unção. Não tem ninguém que vai tirar a minha unção de servir a Deus com integridade. Você foi chamado para isso. Você foi separado para isso. Essas regras de conduta. Nós temos aqui também a questão de os 10 mandamentos da relação humana. Toda relação humana tem 10 mandamentos. Deus é um ser relacional. Diga isso comigo. Deus é um ser relacional. Quando Deus criou Adão, presta atenção nisso aqui. Adão viveu por algum tempo sozinho. Mas quando Deus criou Adão, Deus criou no sentido plural da palavra. Ele disse: façamos. Mas usando o plural para criar um singular. Olha isso aqui. Usando o plural para criar um singular. E Deus cria o homem. Deus então percebe e Ele fala: não é bom que o homem viva só, pastor Edson. Não é bom. Então quando Deus cria no singular, no plural, Ele percebe que a criação dele estava no singular. Deus então cria a mulher. Porque a única maneira, a maneira mais específica de Adão compreender que Deus é um ser relacional, ela colocar primeiro no Éden alguém para que Adão pudesse se relacionar. Mas não podia ser qualquer pessoa, qualquer um, de qualquer maneira. Tinha que ser um ser complicado. Aí Deus cria a mulher. Aí Deus cria a mulher. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Mas ai de nós se não fossem as mulheres, né, irmãos? Ai de nós se não fossem nossas esposas. Ai de nós. Vamos aplaudir Jesus por isso. Adão passa a relacionar-se com outra pessoa, sexo oposto, mente completamente diferente, mostrando que ele precisava desenvolver esse senso de referencial, de relacional. E ele começa a se relacionar com uma mulher, sexo oposto, mostrando que Deus tinha o prazer em se relacionar. Quando lá em Atos, eles criam este projeto, nada contra outros departamentos, em hipótese alguma, mas biblicamente dizendo, só o diaconato está na Bíblia. E aí quando Deus cria esse projeto para o corpo diaconal, tem a ver com relacionamento, cuidar de quem não estava sendo cuidado, trabalhar com quem não estava sendo trabalhado, prestar atenção em quem estava oculto, fazer com que aqueles que estavam parados saíssem da situação de inércia e avançassem. Eu escrevi um outro livro que não é esse aqui, que diz o seguinte: nós nos encontramos aonde nós mesmos nos colocamos. Ninguém é culpado do teu sucesso e muito menos do teu fracasso. Ninguém. Se você se permite que te chame, que te fale, que te julgue, sem que você busque em oração a resposta de Deus, é uma questão sua. Nós nos colocamos, estamos onde nós nos colocamos. Eu coloquei nesse livro o seguinte: que os vitoriosos de hoje foram os derrotados de ontem, que não desistiram de tentar de novo.
Não deu certo de um jeito, faz de novo. Porque o não, eu já tenho ele para toda e qualquer situação. Estamos em busca do sim. Enquanto mais não eu ouvir, mais perto do sim eu estarei. Enquanto eu não desistir ouvindo não, na hora de Deus o sim vai chegar e vai mudar a minha história para sempre. Porque eu aprendi, queridos, que fé, ela tem que ser maior para suportar do que para conquistar. Se a sua fé, ela está no campo relacional do conquistar, quando você ouvir um não, você não suporta e você desiste. Mas quando você entende que Paulo fala que nós precisamos crer nele muito mais para sofrer por ele do que para conquistar. A sua fé para servir no corpo diaconal, para se relacionar, está fraquinha? Você não suporta mais? Aprenda, a tua fé tem que ser maior para suportar. Dr. Marlis Monroe, eu estou levando para o encerramento. Dr. Marlis Monroe diz o seguinte: o pior inimigo da minha visão são os meus olhos. Porque os meus olhos mostram aquilo que é, a minha visão mostra aquilo que Deus pode fazer. Se você analisar a tua Bíblia, vai perceber que a Bíblia toda é um convite a abandonar os olhos. Em Coríntios diz assim, 5:7 fala assim: nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Hebreus 11 fala assim, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Certeza do que eu não vejo, certeza de fatos que eu não vejo. Ora, fatos são verdades inequívocas. Fatos são verdades absolutas. Eu preciso crer naquilo que eu não vejo. Sou convidado para isso. Fui chamado para isso. E fé é para suportar maior do que a fé é para conquistar. Isso é bíblico. Quando Hebreus 11:6, quando Deus chama Noé para construir a arca, Noé não sabia o que era isso. Foram mais de 100 anos construindo alguma coisa que ele não sabia, para algo que viria sobre a terra que nunca tinha vindo, que era chuva. Para continuar de pé no corpo diaconal, você precisa de fé. Fé para entender que a sua fé, ela é capacitadora, que você vai suportar. Vou falar rapidinho os 10 mandamentos das relações humanas. Fale com as pessoas, sorria para as pessoas, chame as pessoas pelo nome, seja um amigo prestativo, seja cordial, interesse-se sinceramente pelos outros, observe o sentimento dos outros. Outra coisa, observar o sentimento dos outros é importantíssimo. Você pode, naquele momento, criar um vínculo com a pessoa, marcar um culto na casa dela, que você deve marcar. O diaconato precisa ter culto na casa, fazer visitas. Preocupe-se com o sentimento dos outros. Preocupe-se em apresentar-se como um excelente amigo. Só um feedback aqui na questão de Santa Ceia. Cadê a irmã que era diretora, irmã Maria, era diretora do corpo diaconal do pastor Cláudio André? Cadê a irmã Maria? Aquela mulher ali, ó. Olha para trás, irmã. Aquela mulher ali, ela tem uma participação nesse livro aqui que ela nem sabe. Aqui quando eu falo em Santa Ceia, aquela questão da touquinha na cabeça, a luvinha na mão, para preparar a Santa Ceia, foi ideia daquela mulher lá. A senhora sabia disso, irmã, que eu coloquei isso aqui? Ficou sabendo? Mas eu não vou pagar royalty não, viu? Isso aqui foi só pesquisa. Então nós precisamos entender que foi conversando com pessoas. Ministrar Santa Ceia, carrancudo, cara fechado. Aqui tem tudo sobre Santa Ceia. Aliança é isso. Fique de pé no seu lugar. Nações Unidas, Ministério de Louvor, Nações Unidas. Rapidinho. Tem uma canção que eu gosto muito dela, antiga. Não que eu seja antigo.
Eu lembro do pastor Edson, primeiro congresso aqui, eu ri demais quando ele falou que tinha 1,80 m. Eu peguei aquilo, viu, pastor? Estou revelando aqui. Eu também tenho 1,80 m. 1 de altura, 80 de largura. Isso é a frase do pastor Edson. Essa é a frase dele. Nós precisamos disso, irmãos. Aliança. Aliança. Tem uma canção que diz assim: por toda a minha vida. Cadê o Júnior? Quem conhece essa canção chamada Escudo? Dá a mão para esse irmão do seu lado. Essa canção está dizendo o seguinte: aconteça o que acontecer, por toda a minha vida eu vou te adorar. Deixa eu dar um feedback aqui. Se começar a tremer, sentir uma coisa estranha no seu corpo, pode pôr para fora, que é o Espírito Santo. Pode falar glória a Deus, aleluia. Pode exaltar, que é o Espírito de Deus. Porque aqui nesse lugar, irmãos, em nenhum centímetro quadrado aqui, se é que existe, tem espaço para Satanás trabalhar ou agir. Ele não vai fazer isso no nosso meio.